começou em 1964, 65, por aí. Na época eu trabalhava na Pirani e o italiano que fazia os motores, vendia motor, base de troca, né? Era o que preparava os gordininhos da época, Berlinetta, Hermínio Pozzi. E eu já era ligado, eu gostava e saía da escola e ia para a oficina dele à noite e via ele fechar motor, aquelas coisas. E aí começou, fui aprendendo, depois de uns 2 anos, 3 anos mais ou menos, a Pirani pegou fogo, que era o Andraus, né, Aviação João, aí eu acabei comprando a oficina dele, que era na Alameda Nótima. E ali começou a brincadeira, nós ficamos 2 anos lá, e aí mudamos para Vitorino, que é quando eu abri o Auto Zoom. O nome surgiu assim, um estalo, e tinha os logotipos, era mais ou menos o tamanho desse aqui, Auto Zoom, um pouco mais comprida. E o carro laranja, que na realidade eu pintei por causa da EMP, né? E foi e ficou, marcou o nome. Porque assim, quando anda bem, qualquer nome vai bem. Quando não anda, bicho, não adianta, você pode pôr o que quiser lá aqui. Jet Race, que não vai sair do lugar, entendeu? Na realidade, quando eu comecei com ele, era na Automania. Fiz 1.600 quilômetros, 1.000 quilômetros de Brasília, 24 horas de Interlagos. Aí quando começaram a vir montar os carros mesmo, aí não dava mais. Eu parei, preferi parar e ficar montando e preparando os carros. Eu, o Robertinho, os mecânicos que tinham lá, uma turma boa. E era difícil você fazer, porque você ia comprar um comando, não tinha. Você ia comprar uma mola, não tinha. O carburador, então, era um sonho para mandar vir, um Weber, você de fora, escondido, na mala, entendeu? Era difícil. Quando eu fui para os Estados Unidos, aí só no ombro eu trouxe 23 quilos de peça. Comando, mola, tucho, pendurado aqui no ombro. Aí beleza. Então, aí quando abriu o Auto Zoom, esse foi o primeiro Fusca que a gente fez. Que era um táxi 1962. Aí começou, aí veio o carro do Guaraná depois. Na época era tudo molecada que corria na Estreante Novato. Aí veio o Guaraná, depois veio o Teleco, o Luiz Antônio, depois veio o Carioca do Rio de Janeiro e foi formando o grupo, montou a equipe. Foi a melhor categoria que teve até hoje, disparado. Para mim foi até hoje, teve outro. O regulamento dessa época era o melhor que teve até hoje. Era preparação livre de cilindrada 1600. Podia fazer o que quisesse. Então, tinha corrida lá e largar 60 Fusca, cara. Em 73, 74, por aí mais ou menos. Em 2 anos ganhamos 92 troféus. E desses daí eram 48 de primeiro. E o resto segundo e terceiro. Ou quebrava ou era segundo e terceiro. Eu montei aquele carro em 70, 71, 70. E foi até que fechou. Eu fechei em 77, Auto Zoom, porque pararam as corridas, né? Por causa daquela guerra do Golfo, lá parou. Aí não tinha o que fazer com aquilo. Caminhão, caminhonete, carreta, fechou. Mas correu direto, participou de tudo. Quando eu fechei, como não tinha onde pôr, porque o Puma foi vendido, o protótipo roubaram. O carro do Carioca ele levou embora para o Rio de Janeiro. E esse aqui não tinha onde pôr. E eu dei para um mecânico meu. Trabalhou desde que abriu até que fechou, ficou lá comigo. Faleceu agora um tempo atrás. Eu dei de presente para ele o carro e ele levou para Guarulhos e lá desmontaram tudo. Sumiu. A melhor corrida, as 2 melhores corridas desse carro foi essa de Curitiba, que ele largou em último e ganhou. E o Guaraná largou na pole e faltavam umas 5, 6 voltas para acabar, pifou a bomba de gasolina, queimou. E o Carioca, na última volta, ele passou, se não me falha a memória, era o Ney Faustini, estava em primeiro e ganhou. E foi uma Interlagos, que ele correu com câmbio de 4 marchas,
E o Guaraná tinha saído do Auto Zoom, tinha ido para o Amador. E o Guaraná e o Ingo com câmbio de 5 marchas. E era corrida de 10 voltas. Aí largaram, só que chegava na reta, o Brasílio ia embora, não tem jeito, né, meu? Era 3, 4 segundos de diferença. E aí no miolo ele vinha e passava de novo. Na última volta, já estava ganha a corrida, porque não dava mais tempo deles chegarem. Na última hora, na ferradura, a gente estava no barranco lá em cima, olhando. Ele fez a ferradura e parou, né, meu? Eu falei, não é possível. Saiu do carro com a alavanca de câmbio na mão. Quebrou. Aquela corrida foi show de bola, coisa de... Foi em Porto Alegre. Não é que foi dia ruim, foi em Porto Alegre, quando o Robertinho, que era meu sócio, morreu. Ele foi para Porto Alegre com o Luigi, que ele cismou que queria, foi. Foi ele e 2 mecânicos. E o carro, perfeito, o carro do jeito que estava. Chegou em Porto Alegre, não pegou. Não pegou, não conseguiram fazer o carro funcionar. Pôs no caminhão e veio embora. Não pegou, fizeram de tudo, bateria. O que você imaginar foi feito, o carro não pegou. Inexplicável, né, meu? Isso aí não tem mistério. Queima a bobina, troca, bateria você troca, distribuidor você troca, fizeram de tudo. Levava, né, peça de... O carro não pegou, chegou em São Paulo, descarregou, carreta, foi pra dentro, aquela lá. Foi a ideia do Guilherme, né? O Guilherme era amigo nosso da época e fissurado que isso aí era um sonho, né, meu, dele, fazer uma réplica. E começou. Começou em Escal, se não me engano, começou em Curitiba mesmo. O primeiro esboço. Aí veio para São Paulo e a gente terminou aqui. Foi fazer, mas demorou. Foram uns 2 anos. Aí ele ficou pronto em 2013. Ficou pronto que nós fomos andar em... A primeira vez foi em Interlagos, que era um track day, foi quando ele andou a primeira vez. E depois em Mogi, né? A diferença é que hoje não pode mais o Santo Antônio antigo, que era só um caninho. Então ele tem a gaiola, né, dentro. O painel, que na época não tinha essa monte de relógio, não tinha nada, um contagírio, temperatura de óleo, mais nada. E roda e pneu, que não era da época, né? Não existe mais. O resto é igual. Esse aqui tá com 1.8, deu com Weber 40, e aí comando, mola, tudo completo. Você volta no tempo, né, meu? E volta, porque... E na largada o pessoal lá, o briefing, vocês não vão acelerar, não pode, vai devagar, deixar. A terceira volta voou motor, voou tudo pro espaço. Mas é outro... Você esquece, meu, volta no tempo. Ah, vê o pessoal da época quando anda de vez em quando lá. E aí tem os que aceleram e continuam acelerando, né, meu? Os velhão vão lá e mandam ver mesmo. Não tem, não perde. Quem curte vai pegando amor. Não tem como deixar de esquecer isso aí. Uma fase, foi a melhor fase, eu acho, né? Automobilismo brasileiro. O pessoal com quem você conversar aí, a veiarada aí, bicho, era uma categoria bacana, meu. Não tinha, assim, sacanagem de piloto com piloto, manja, de sacanear o outro. Não tinha isso aí, era braço, bicho. Tinha que andar no braço mesmo e o carro acertado. E ganharam, o Ingo ganhou muita corrida, o Júlio Caio ganhou, vários ganharam. Não tinha assim um que sumia na frente, entendeu? Você assiste hoje, vê Fórmula 1 hoje, dá sono, né, meu? Dá sono, você olha aquilo, porra. Isso aqui não, na época era uma delícia. Corrida noturna, então, cada volta,
Você não via nada, não tinha nada, meu. Era barranco Interlagos. Tinha que subir em cima de muro, em cima de grade para ver alguma coisa da corrida. Senão era só no box. Ali mesmo assim você não sabia quem que era que vinha, né? Porque... Então não tinha nada, pá. Porque nessa época não teve, pra ninguém, bicho. Quem viu, viu. Quem acompanhou, acompanhou. Eu acho que nunca mais, né? Porque aqui no Brasil não, isso não vai pra frente. Mexe, claro. Claro, pô. Esse carro a gente levou, teve um evento na Hípica, que ele foi, quando eu vi o carro no meio do gramado lá. Mexe, claro, pô. 10 anos trabalhando com isso aí. Conhecia cada parafuso, cada... E não era fácil fazer, né? No começo não tinha patrocínio, não tinha nada, era na raça mesmo. Só pra pista, não tem jeito. A altura do carro, você não consegue andar. Não tem jeito. Carro de pista mesmo. Mas nós vamos fazer ele andar uma hora e ver o que acontece lá. Se vira ou não vira. Hoje em dia você assiste uma Fórmula Truck, é brincadeira, né, meus caras? Parece que um não olha pro outro, um não fala com o outro, outro não sei o quê. Muito... Não dá muita frescura, muita mimimi. Tem outra, meu, hoje em dia não tem mais piloto, né, meu? A maioria é tudo uns galos cegos que não sabem nem o que é o pedal da direita e da esquerda, né? O melhor piloto de divisão 3 de Fusca foi o Alfredo Menezes de Matos. Disparado. Quando teve esse carro, que ele pegou esse carro realmente pronto, do jeito que era bom, não tinha pra ninguém, bicho. Nem pra Guaraná, nem pra Teleco, nem pra Júlio Caio, nem pra Ingo. Eu tinha uma namorada, ela... Foi um dos primeiros Pumas que saíram, 68, se não me engano. E o pai comprou um branquinho, foi um dos primeiros. O chassi era 000, né? Ia ter uma corrida em Interlagos. E eu fui com o meu Fusca pronto já para casa dela à noite. Quando eu entrei na garagem, eu vi esse negocinho branco lá, eu olhei e falei, o que é isso aí? Ah, meu pai me deu, isso aqui é um Puma. Eu falei, nossa, meu, vamos dar uma volta. Aí saímos com o Puma, demos uma volta, na época, né? Show de bola. Eu falei, nossa, isso aqui para correr deve ser maravilhoso, né? Ela falou, ah, mas não estraga? Eu falei, não, não estraga. Ah, então pode correr. Eu falei, pode? Pode. Ele falou, mas com uma condição, depois você deixa o motor pra mim. Eu falei, tá fechado. Aí levamos o Puma pra oficina, tira motor, fura, painel, Santo Antônio, radiador de óleo, mas furou o carro inteiro, né, meu? Eu tava correndo com o Ettore de la Santa, era 1.600 km Interlagos. Aí, maravilha, largou Puma, aquilo era um kart pra andar, né? Era umas 2 horas da manhã. Ele parou, eu peguei o carro, saí, abasteceu, saí, eu senti um clarão aqui assim, né, meu? Tinha quebrado um coletor e pegou fogo no Puma. Mas não estraga nada. Só pegou fogo.